Efésios capítulo 5, versículos 25 e 26. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Vós, maridos. Agora o apóstolo se volta para os esposos, a fim de lhes transmitir suas recomendações, no sentido de que eles também correspondessem à obediência de suas respectivas esposas. Até porque não eram somente as mulheres que tinham obrigações dentro da estrutura familiar, mas os maridos também. Como diz a ciência, para toda ação existe uma reação. E assim sendo, se os esposos desejassem que suas mulheres fossem sujeitas a eles, então eles também tinham responsabilidades para com elas. O conselho do escritor era justamente estabelecer o equilíbrio dentro da estrutura familiar, principalmente entre o casal. Vós, maridos, amai vossas mulheres. Essa recomendação do apóstolo Paulo põe, portanto, equilíbrio no relacionamento entre marido e mulher, e vice-versa, para que as mulheres fossem sujeitas aos seus esposos. Elas esperavam que eles dedicassem todo o amor matrimonial para com elas, porque se o marido ama a sua esposa, não vai querer se aproveitar de sua fragilidade para usar de exploração sobre ela, mas tudo fará para o seu bem-estar, para a sua felicidade, para que ela viva alegre e contente. Vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. O amor de Cristo para com a sua igreja deve ser o parâmetro do amor que deve haver dos maridos para com as suas respectivas esposas. E o amor de Cristo pela igreja foi grande, foi perfeito e também de lealdade. Assim deve ser o amor de um esposo para com a sua mulher, um amor grande e forte, sem divisões, que é o amor sincero para com o outro, e um amor expresso pela fidelidade, sem traições, nem muito menos discriminação, como acontecia no judaísmo e na cultura oriental mais antiga. Vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esta entrega de Cristo pela sua igreja se traduz pela renúncia
de muitas coisas, pela prova maior do grande amor que ele tinha e tem pela sua igreja, e pela dedicação que ele devotava e devota à sua noiva, a igreja. O esposo que ama verdadeiramente a sua mulher, ele renuncia muitas coisas para ser companheiro de sua parceira. Ele prova pelas suas ações que a ama de verdade e se dedica em fazer somente aquilo que lhe agrada. Quem ama a sua esposa vai sempre o que é bom para ela e para o bem-estar de toda a família. Vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar. A igreja de Cristo, coletivamente, recebe os benefícios positivos do sacrifício realizado pelo Cordeiro de Deus, em termos de santificação. A morte expiatória de Cristo pela sua igreja serve de efeito santificador na vida de cada um daqueles que compõem o corpo de Cristo, que é a sua igreja. O marido tem, portanto, um papel muito importante no sentido de ajudar a sua mulher a buscar a santidade de vida em todos os momentos, seja no lar, na igreja, diante da sociedade ou perante Deus também, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água. O escritor faz uma analogia do dia do casamento entre o esposo e a sua mulher, em que a noiva era purificada com água e aromas especiais para o encontro com o seu noivo. Essa é uma metáfora bastante importante para expressar verdades espirituais em que o marido pode contribuir em muito para que a sua mulher esteja vivendo de forma digna perante a sociedade e também diante de Deus, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Certamente, o autor se reporta ao Evangelho de Cristo, que ele deixou como meio de santificação e purificação para a sua igreja, que ele comprou com seu sacrifício de amor. O esposo tem a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus para a sua esposa e principalmente mostrar pelo exemplo como ser santificada e purificada pela observação das regras estabelecidas pelo Evangelho da Verdade de Cristo Jesus. Os judeus não acreditavam na salvação das mulheres, mas no cristianismo é diferente. As mulheres são muito importantes para o reino de Deus e de Cristo Jesus. Este conselho da parte do apóstolo Paulo muda totalmente o conceito que os judeus tinham sobre a mulher e o cristão deve ter com relação à sua esposa. Por gentileza, compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.